Olha, eu vou ao vivo com o Jackson Silva, que está com ele, doutor Marcos Amin ali. Minha gente, não era bandido que não gostava que chamasse de rola? É o antigo rola. Então falaram agora rodo. É o antigo rola, né? O chefe da rola que foi preso, Jackson Silva. Boa tarde para vocês. Olha, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Antes, a rola pertencia ao tráfico de drogas. Agora a rola pertence à milícia. E não é fácil, tá, combater a milícia, não. Ontem os policiais fizeram uma força-tarefa para localizá-los e identificá-los. Vamos falar então com o doutor Marcos Amin sobre essa mega operação. Doutor, muito obrigado mais uma vez por participar do SBT Rio. É preciso ter inteligência para localizar essas pessoas, né? Boa tarde para o senhor mais uma vez. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde a todos. Exatamente, Jackson. A ação de ontem, né, ela é fruto de uma ação continuada que vem sendo feita desde o final do ano passado, quando foi criada a força-tarefa pela atual gestão da Secretaria de Polícia Civil. Já foram mais de 700 prisões, mais de R$1 bilhão em prejuízo. A força-tarefa que tem por objetivo prender integrantes desses grupos paramilitares e asfixiar financeiramente essas organizações criminosas. No dia de ontem, uma prisão importante, né, do Leonardo de Paula, o Aladim, o Léo do Rodo, que é naquela hierarquia do grupo que atua especificamente na comunidade do Rodo, ele é o número 2, né, homem de confiança do falecido Eco, que entrou em confronto com a Polícia Civil no último dia 12, e atualmente do Luiz Antônio da Silva Braga, o atual líder daquela facção criminosa, daquela milícia conhecido como Zinho. Ele era do tráfico de drogas da Vila Aliança e foi cooptado pela milícia para trabalhar naquela região da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Isabelle Benito. Mais ou menos, Marcos, como o Zinho, para quem viu aí o sobrenome, é o irmão do Eco, né? E aí é mais ou menos a mesma história praticamente ali do Eco se repetindo aí nessa comunidade. Agora você citou algo que chamou muita atenção, operações, você vê o tanto que essa organização criminosa fatura em grana, né, Marcos? R$1 bilhão, você falou, entendi errado? R$1 bilhão foi o prejuízo já causado pela força-tarefa que a Polícia Civil fez no final do ano passado. Foram várias ações desde então, praticamente semanais essas ações, só que elas são baseadas em inteligência e investigação. Ou seja, as ações são diárias, né? Cada delegacia especializada dentro da sua atribuição investiga, levanta dados de inteligência e em determinados dias que são programados, né, pelo diretor-geral de Polícia Especializada, doutor Felipe Cury, é deflagrada a operação e ontem teve um resultado bastante expressivo. Tá vendo também, Marcos, nessa operação, o Jackson citou ali, e eu acho muito importante a gente destacar, porque são várias pontas para gerar toda essa grana, né? Até corretor da milícia. Então, assim, você vê que a invasão do terreno é a corretagem ilegal, é a venda para essas pessoas, são as próprias imobiliárias, eles acabam até colocando na internet como se fosse algo legalizado. A gente está falando de crime organizado mesmo, né? Exatamente, Isabelle. Ontem teve uma prisão muito importante da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, do Jaziel Farias. Ele é responsável por loteamento irregulares ali na região da Zona Oeste, de Campo Grande e Santa Cruz principalmente. A última ação criminosa que ele fez foi no Monte das Oliveiras, um conhecido monte de culto naquela região. Isabelle, o perigo da milícia, né? E eu digo que ela é, nesse caso, em muitos, ela é mais perigosa do que o narcotráfico, porque a milícia ela tem essa imagem, né, esse manto, em alguns casos, de ilegalidade. Ela é muito penetrada, ela é muito infiltrada na sociedade civil. Então ela tem transporte alternativo, ela tem loteamento de fracionamento de solo urbano, venda desse solo, desses loteamentos, né, construções irregulares. E tudo isso, Isabelle, com aparência de ilegalidade muitas das vezes. Então, o perigo da milícia, né, o perigo desses grupos paramilitares, que muitas vezes estão infiltrados na sociedade civil e também no Estado. Agora, 18 presos não é assim todo dia, apesar da força-tarefa que a gente vê, né, Marcos? A gente está vendo ali, agora na imagem passou, o colete escrito Aladim. Eu queria que você falasse, inclusive, várias fotos em que ele parecia que era um policial mesmo, assim, como se fosse policial operacional, né? Isabelle, é um braço da milícia, né? É um braço conhecido da milícia que tenta se imiscuir nas ações do Estado, né? Tenta se colocar, muitas das vezes, em atividades que são típicas do Estado, como, por exemplo, a segurança pública. A milícia surge
no final da década de 90 e início dos anos 2000, com esse manto de proteção da sociedade, né, com essa mentira que eles acabam espalhando, fingindo que se tratava de uma segurança, que na verdade era uma segurança deles próprios. Então esses vagabundos, desses milicianos, eles se imiscuem, né, se fazem passar por agentes públicos do Estado, justamente numa das atividades ilegais praticadas pela milícia. Ô, Amin, eu vou aproveitar a sua presença aqui e vou estender mais ainda em relação, já que você falou da força-tarefa, não só dessa operação de vocês ontem, que resultou na prisão do Aladim e de outros 17 milicianos, mas eu já trouxe aqui isso que eu acho que está preocupando muito, que muitas vezes não chega até a imprensa, mas chega a polícia, chega pra gente nas redes sociais. Você citou o Zinho, né? Também a gente está falando do Tandera. Após a morte do Eco em confronto com a polícia, na qual o delegado Marcos Amin estava participando nesse dia também, participou de toda a operação, de toda a investigação ali naquela localidade que terminou na captura do miliciano mais procurado do Brasil. Existe essa disputa, o poder por lá está suspenso? Existe essa tensão entre eles, Zinho, Tandera ou outra liderança que a gente não sabe, mas vocês sabem? Sim, Isabela, existe um conflito, né, entre grupos paramilitares aqui do Rio de Janeiro, né, são 3 grandes grupos paramilitares. Hoje um deles é chefiado pelo Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, o outro é pelo Tandera, pelo Danilo Tandera, o outro também pelo Macaquinho, o Emerson Macaquinho. Mas, Isabela, o mais importante não são pessoas, né? Acaba havendo uma certa vangloriação, né, de determinadas pessoas. Eles são peças descartáveis, né? Vão ser presos, outros surgirão. O mais importante é a atuação também da Força-Tarefa, é a asfixia financeira. Você combater as fontes de renda desses grupos paramilitares, né? Você tornar desinteressante a prática criminosa, tanto combatendo as fontes de renda, como também a ocultação de bens. Você tem uma ação mais mais eficiente em relação a esses grupos quando você ataca as organizações criminosas justamente no seu braço financeiro. E essa também é uma ação da Força-Tarefa, e eu diria até que é uma ação principal da Força-Tarefa, esse tipo de combate. Parabéns, doutor Marcos Amin, toda a equipe, por esse golaço mais uma vez. É a favela do Rodo, do Rola. Sabe quando você se arrepende de falar uma coisa, Amin? Não sei se você já se arrependeu de falar alguma coisa. Aí tia Jackson Silva, aí fica em família, é você. Nem chamei o Carregosa, senão a quinta série ia baixar real aqui. Beijo, Marcos, beijo, Jackson. Obrigada, parabéns, Amin, por essa operação.